Boa noite pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV. Eu sou o Jonas Stelman, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Rapaziada, informação de agora no início da noite, né? Desde quando surgiu essa informação do Júnior Santos, a gente estava aqui tentando fazer ligações e trocando telefones e pedindo contatos, até que a gente chegou aí em contato com o representante do Júnior Santos, que afirmou pra gente que há conversas entre Bahia e Júnior Santos para que o jogador possa jogar no tricolor baiano, tá bom? Isso e muito mais nesse vídeo. Você que tá chegando comigo, deixa o like, inscreva-se que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Dá essa moral, meus amigos, olha só, deixa o like, inscreva-se, verifica se o sino tá ativado, verifica também aí, seja membro aqui do canal, é muito importante pra você ser membro, tá ajudando a gente aqui, o nosso crescimento é importante pra caramba, tá bom? Vamos lá, rapaziada, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que aqui na Gol, né, como na Tricolor, como em outros portais, na rádio, enfim, a gente sempre dá os devidos créditos das pessoas que efetivamente trouxeram a notícia em primeira mão. E cabe ressaltar que o Nicola, né, grande Nicola, abraço pra ele, e o Márcio Martins, que eu não conheço, mas é um radialista muito conhecido lá em Salvador, trouxeram essa informação referente ao atleta Júnior Santos, tá bom, meus amigos? E a gente procurou apurar, né, eu não sou apurador das apurações, que tem um monte de jornalista que é assim, tá? Não tem notícia nenhuma. E quando alguém traz uma notícia, o cara vai apurar e aparece com um monte de informações para desmentir ou confirmar. É igual o GE faz também, né? GE há muito tempo não solta informação nenhuma exclusiva. Só apura a apuração alheia e no final bota o GE confirmou. Como se precisasse algum jornalista, alguém, né, de um aval aí do GE, para de alguma forma validar ou não qualquer tipo aí de informação, tá? Mas a grande questão que eu quero trazer para vocês, meus amigos, é a seguinte: nós entramos em contato com o representante do jogador, demorou muito a responder, eu falei com ele o dia todo eu tentando achar esse contato, no início, depois do almoço, logo depois do almoço, aí no dia de hoje, eu consegui esse contato, eu mandei a mensagem, em princípio não tinha chegado, né? Quem tem um WhatsApp sabe, ficou um tracinho só. Depois ficou 2 tracinhos ali, até que ficou azulzinho, e o camarada visualizou, e aí eu reiterei a mensagem, e ele respondeu. E eu perguntei sobre a situação do Júnior Santos, se estava fechado, se não estava fechado, o que faltava, para poder entender o andamento dessa negociação e a que ponto efetivamente está esse negócio envolvendo o Bahia e o Júnior Santos. O que me foi passado é o seguinte: a primeira coisa que me foi passado, se existe um acerto, não foi passado para mim. O representante do jogador falou isso. Se existe um acerto, não foi passado para mim. Então a primeira situação é essa, tá? De que, segundo o representante do jogador, não existe um acerto ainda entre o jogador e o Bahia e o Atlético Mineiro. Até porque quando for fechado alguma coisa, evidentemente, o primeiro a ser informado vai ser o representante do atleta, para saber se o atleta vai aceitar ou não as condições impostas pelo tricolor baiano. Cabe ressaltar, meus amigos, que o Corinthians também tem interesse em contar com o jogador, tá? Uma outra coisa que foi falada e foi confirmado também é o interesse do Corinthians. Mas aí o representante deixou muito claro que o jogador já escolheu aonde que ele quer jogar. Ele não falou se Bahia, ele não falou se Corinthians, não, o Júnior Santos já falou, já passou para o Atlético Mineiro qual é a preferência dele. Agora está na mão dos clubes, né? A grande questão, né, e aí não entrar no mérito, né? A grande questão não está certo ainda. Efetivamente ele confirmou que tem interesse e conversas com o Bahia, assim como tem interesse e conversas também com o próprio Corinthians. E ele deixou muito claro que ainda não está certo, que ainda não está fechado, tá? Acabou que eu esqueci de perguntar sobre a situação, se ele já estava vendo casa e tudo mais, né? Mas evidentemente, né, se você tem uma proposta do Corinthians e do Bahia, você precisa ver casa o quanto antes em São Paulo e Salvador, né? Você não passa a procurar casa apenas com acerto. Quando você tem uma proposta, quando você de alguma forma tem conversas adiantadas, você já começa a se antecipar, e aí depois tu vai fechar ou não o negócio. E aí algumas pessoas, alguns torcedores aí do Bahia, vêm perguntar minha opinião sobre essa negociação. Jonas, você contrataria o Júnior Santos? Não, eu não o contrataria. Como assim, cara? O Bahia precisa de um camisa 9, de um substituto eventual pro William José. Cara, ele não é esse cara. Pra mim, ele não é esse cara. Respeito a sua opinião, que acha que o Bahia deveria contratar. Respeito. Ele é um jogador que o último bom jogo dele, a última boa atuação dele foi naquele Botafogo lá atrás, cara. Aquele Botafogo lá atrás, que foi campeão brasileiro, que foi campeão da Libertadores da América.
Depois disso, ele não conseguiu mais jogar. E não só por questões técnicas. Ele não conseguiu jogar por questões físicas, seríssimas. O grande exemplo disso é que, nesse momento, ele está contundido. Ele não entra em campo desde setembro do ano passado. Ele sequer fez uma pré-temporada. Então, a grande questão é que o Atlético Mineiro já viu que tá com uma coisa muito cara nas mãos. Tá com um jogador que é caro. Cara, 1,5 milhão por mês. 1,5 milhão por mês. Ou 1,8 milhão, alguma coisa. Em princípio, o Atlético Mineiro queria que ele viesse pro tricolor baiano, o Bahia pagando 100% do salário dele. É loucura, pô. É loucura jogar dinheiro fora, porque simplesmente ele seria o jogador mais bem pago do elenco. O jogador mais bem pago do elenco seria um jogador que está contundido, que não joga desde setembro. E aí como que o elenco vê isso? Como uma desvalorização. O próprio Everton Ribeiro vai falar assim, porra, eu tô aqui, tô dando a vida, eu tô dando o sangue aqui, né? Tô correndo, tô me esforçando. E aí o cara que chegou agora, nem tá jogando, tá machucado, há muito tempo que não joga nada, não vai ser um cara que vai chegar para ser que vai mudar o Bahia de patamar, não vai. Né? Vai chegar recebendo 1,8 milhão, sabe? Mas teve a situação, outra pergunta que me fizeram também, Jonas, mas teve a situação do Juan Pablo, né? O Juan Pablo acabou se machucando, péssima notícia. Mas ele não joga na posição do Juan Pablo, pô. Na posição do Juan Pablo hoje, o Bahia tá bem servido. Sanabria, que tá em transição, né? E o Eric Pulga. Tem o próprio Michel Araújo, que joga por ali também, sabe? Tem o próprio Luciano Juba, em algum momento, como o próprio Iago Borducci tem crescido. Pode botar o Iago Borducci de lateral esquerdo e você coloca o Luciano Juba mais solto, jogando pela ala. Né? Então, assim, tem possibilidade. Eu, particularmente, quando eu fiquei sabendo dessa notícia, a notícia dada pelo Márcio Martins, né? E repercutida, e também pelo Nicola e pelos portais lá do Atlético Mineiro, eu falei, pô, não tem cabimento uma negociação em comum, porque eu já sabia que é um jogador extremamente caro. E foi daí que eu procurei entrar em contato com o representante do jogador, que confirmou as conversas com o tricolor baiano. Né? O Rogério Ceni aparentemente gosta desse jogador, deu aval para a contratação aí desse jogador, mas eu acho assim, se fosse uma situação de você contratar ele por 50-50, eu já acharia bem caro. 50-50, né? Seria 800 mil para cada um, mas beleza. É um risco mais calculado, né? 800 mil para cada. Mas só que o Atlético Mineiro, ele quer dar uma de malandro, ele quer dar uma de esperto. O Atlético Mineiro tá nessa pindaíbatura por conta disso, por pagar salários exorbitantes para jogadores que não entregam. Tá um jogo de empurra com o Júnior Santos, tá um jogo de empurra com o Rony, que agora parece estar fechado aí com a equipe do Santos. Enfim, e ele quer empurrar o Júnior Santos para a equipe do Bahia. Né? E não só empurrar o Júnior Santos aí para o Bahia, quer que o Bahia pague a grande parcela do salário dele e, consequentemente, tem uma obrigação de compra. Então, esses fatores salariais e esses fatores de obrigação de compra ou opção de compra, isso tem travado essa negociação. Particularmente, eu acho que contratar com os termos impostos pelo Atlético Mineiro, eu acho que é um grande erro. Na minha concepção, eu acho que é um grande erro, desnecessário, até porque não é uma posição carente aí no Bahia. Entendo que ele pode vir e jogar de falso 9, né? Mas ele não é um 9. Ele não é um cara que vai entregar 20, 30 gols no ano. Não é. Tá? Ele é muito voluntarioso, é um cara muito físico, acompanha de perto aqui no Botafogo, mas só que ele tá sem físico. Como que um cara físico vai entregar algo físico se ele tá sem físico? Essa é a grande questão. A gente vai continuar apurando, a gente vai continuar buscando informações sobre essa situação. Algumas pessoas já falam que ele vai desembarcar na próxima quinta-feira. Enfim, a informação que eu tenho é completamente diferente, mas a gente vai apurando aqui para trazer a melhor informação com responsabilidade, com honestidade, com profissionalismo para cada um de vocês, tá bom? Deixa o like aqui na Gol, inscreva-se que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Eu sou o Jonas Estelma, essa é a Gol TV. Boa noite para você, valeu!